Ai, ai, voltei aqui agora para eu falar outra coisa para vocês. Gente, então, a minha relação com a minha família, que já era pouca, agora ficou quase nenhuma. Olha, não sinto saudade deles, não sinto vontade de voltar lá, não sinto mais nada. Até porque eu nem gostava de morar lá e a minha vontade era sempre de ir embora de lá. Então, lá do Garimpo do Bandeira. Então, se você está chegando aí agora, se você já quer me xingar, se você já quer falar de você já tem uma opinião formada sobre mim, é sua opinião, tá? Mas aqui estou falando mesmo o que eu penso, a minha verdade. Eu sou um ser humano, gente. Com 30 anos, eu sei muito bem o que eu quero e o que eu não quero da vida, ok? Então, quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe da história do cachorro. Gente, eu quis levar o cachorro lá, quando aquilo lá tudo aconteceu, pro meu pai conhecer o cachorro, porque ele não poderia andar mais, né? Aquilo lá tudo. Então, gente, eu realmente pensei que eu estava fazendo uma coisa legal. Quando eu cheguei lá, eu fui super mal recebido, etc e tal, e aconteceu tudo aquilo que vocês viram aí. Aquele dia para mim foi o estopim, foi o momento final ali, foi o meu corte assim. A minha ruptura assim com eles. Me cortei o meu relacionamento ali com eles naquele dia, porque eu realmente vi um abismo entre eu e eles. Eles, no caso, é minha mãe e o meu pai. Certo, gente? Uma coisa que eu queria aqui falar pra vocês, gente, é que eu sempre tive que ficar me controlando quando estava perto do meu pai, porque meu pai sempre foi aquele machão, aquele coisa assim, que você não pode falar qualquer coisa pra ele. Ele nunca me deu um abraço, nunca teve carinho comigo, nem nada. Vocês conhecem aqui a minha história. Bom, gente, então eu tenho que resumir isso aqui um pouco, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, toda vez que o meu pai chegava perto assim da gente, minha mãe já começava a falar: fala baixo, ó, seu pai ele vem ali, cuidado, não fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, era assim, você ficava assim até tenso. Eu ficava tenso às vezes de não poder ser o que eu sou só porque ele chegou. E sendo, gente, que ele já tinha me colocado até pra fora de casa, feito um monte de coisa. Então, como assim? Eu tenho que ficar escondendo as coisas, ficar escondendo quem eu sou? Nossa, ficava muito assim, chocado e muito triste com essas coisas de eu ter que me passar por uma pessoa mais assim, sendo que eu não sou, entendeu? Gente, e daí tem mais várias outras coisas que eu não quero me prolongar aqui, mas queria falar pra vocês. Aí, ó, depois daquilo, eles não ligaram atrás de mim, não ligou em Natal, não ligou em Ano Novo, não ligou no dia do meu aniversário, eu também não liguei nem no dia do aniversário da minha mãe. Não me arrependo, tá? Não me arrependo. Aí vou falar pra vocês, gente, uma das coisas que me deixaram muito triste foi quando ela falou pra mim, porque minha mãe é do tipo de mulher que sempre colocou o marido à frente de tudo, sempre a Amélia de verdade, sempre ali pra cuidar dele, ai tadinho dele. Eu acho que ela está tão ali naquele mundo, ai agora eu tenho que cuidar do seu pai, tadinho do seu pai agora depende só de mim, que ela não enxerga mais um palmo na frente dela de qualquer outra coisa que não seja o meu pai. O mundo dela virou o meu pai. E isso me incomodou bastante, até porque quando eu estava lá mesmo, eu acho que ele deu uma piorada porque ele estava muito manhoso com tudo na mão vindo da minha mãe. E essa eram as coisas que mais estavam me deixando assim chateado, me deixando assim triste, porque ele estava ficando muito mimado e ele ficar mimado assim desse jeito até piorou a situação dele. Bom, então aconteceu muitas coisas, né, gente, que vocês já viram aí no vídeo, etc e tal, né? E até esses dias tinha comentário também de algumas de vocês falando para eu perdoar minha mãe, falando um monte de coisa. Apaguei os comentários de vocês que comentaram isso, viu? E não me arrependo hora nenhuma, ok? Apaguei mesmo e se ficar comentando de novo, apago de novo, porque não quero saber, não vou lá na casa deles mais, não sinto vontade. A partir daquele momento, quando eu estava naquela situação toda, gente, ele, meu pai, já tinha me colocado para fora de casa uma vez. Eu lá com o cachorro, com o Vegas, né, que eu levei lá, me colocar para fora de novo. Eu fiquei me imaginando aqui, como eu já falei para vocês, eu, o cachorro e um filho indo lá visitar eles e eles me enxotando de lá para fora mais uma vez. Chega, isso não vai existir mais, ok? Era o meu pensamento, ok? Tá? Mas aí no fundo do quintal, minha mãe falou assim que, nossa, mas eu demorei 30 anos para ter um filho, minha mãe falando que tinha demorado 30 anos para ter um filho e que o filho aí quando nasce acontece isso, é desse jeito. Nossa, gente, nesse momento foi um
sabe assim, um aborto assim comigo ali daquele jeito mesmo, sabe? Eu desejei naquele momento ali não ter nascido. É uma coisa assim que eu não consigo explicar, traduzir para vocês aqui em vídeo aqui a sensação assim de persona não grata que eu me senti assim, sabe assim, parecia que eu estava me partindo assim no meio de escutar minha mãe falando uma coisa daquela pra mim, que demorou 30 anos e quando nasceu um filho como eu. Eu fiquei assim, gente, em estado assim quase vegetativo de escutar minha mãe falando uma coisa assim daquela pra mim daquele jeito. Por quê? Porque parece que não me enxerga. Sempre é o meu pai, sempre o meu pai acima de tudo. E sempre foi assim desse jeito. Sempre meu pai acima de tudo. E gente, eu tenho a minha independência, eu sou uma pessoa, eu já tenho 30 anos. Eu não vou ficar correndo atrás deles a minha vida inteira. E foi o que eu fiz. Gente, eu lá no hospital com o meu pai da primeira vez e ele vangloriando outras pessoas que estavam lá e eu lá do lado dele como se fosse um besta, como se fosse um Zé Ninguém. Fiquei me sentindo a pessoa mais horrível do mundo. E no telefone eu fui também conversar com o meu irmão e o meu irmão começou a falar lá para mim que eu era obrigado a ficar com meu pai lá, porque quando minha mãe tinha se acidentado, ele já tinha ficado com a minha mãe e mais um monte de outras coisas. Eu fiquei me sentindo assim muito ruim aquele dia, me senti um ser humano assim péssimo aquele dia, de escutar o meu próprio irmão falando de mim assim daquele jeito, gente. Então ali eu já cortei mais as relações mesmo e queria falar para vocês sobre o meu irmão também, que eu não tenho nenhum tipo, nada, nenhum tipo de intimidade com o meu irmão. Até bloqueei ele no Facebook, gente. Bloqueei o restante da família inteira lá no Facebook. Só deixei contato com as minhas primas lá de São Paulo, que eu praticamente nem converso com elas, não. Mas só deixei elas. Gente, eu não tenho intimidade nenhuma com meu irmão, zero. Zero, zero, zero. Gente, eu tenho mais intimidade com um estranho do que com o meu irmão. E daí, né, gente, nem minhas coisas ele curtia na rede social, nada. Nunca aparecia o nome dele lá pra mim, certo? Até um dia eu questionei minha mãe isso, sabe? Aí depois eu falei assim, mãe, ele eu acho que tem um pouco de vergonha da minha pessoa, porque ele nem curte as minhas coisas. Gente, e dá pra você perceber o grau de afinidade que você tem com as pessoas através de quem interage com você e de quem não interage. Ah, mas rapidinho ali, ó, começou a aparecer ele curtindo minhas coisas tudo. Por quê, gente? Por quê? Porque ele está estudando para ser padre e ele que nunca me tolerou, né? Porque eu já peguei ele escrevendo em redação da escola que ele até tinha irmão e que o irmão dele tinha ido embora. Eu já li texto, ele escrevendo isso em texto, dando graças a Deus de eu ter ido embora. E depois também eu lembro de caso também na escola de uma professora de inglês que eu tinha. A professora é porque nós dois somos bem parecidos, né? A professora um dia a sala cheia de gente, e a professora ainda falou assim pra mim: Uai, Frelo, mas você não tem um irmão, não? Eu falei assim: tenho. E aí ela falou assim: estuda aqui de manhã? Eu falei assim: estuda. Aí ela pegou e falou assim: minha professora de inglês, pra todo mundo escutar: Uai, mas ele tem vergonha de você? Por que que ele não fala que é seu irmão? Porque eu fui perguntar pra ele hoje se ele era seu irmão. Ele falou assim que não, que nem me conhecia. Gente, eu não sabia aonde eu enfiava a minha cara quando a minha professora de inglês me falou isso. Foi daí que eu fui abrindo meus olhos mesmo e percebendo que o meu irmão, ele não tem nenhum tipo de carinho por mim, ele não tem nada assim comigo, a gente não tem afinidade nenhuma, certo? Até o meu colega lá de São José do Rio Preto ficava falando que o meu irmão, ele apenas se aproveitava de mim, aproveitava que eu tinha uma casa aqui na cidade e queria vir aqui ficar aqui na minha casa. Eu nunca concordei com isso não, porque eu achava que meu irmão até gostava um pouquinho ali de mim, mas depois o véu foi saindo dos meus olhos e eu fui realmente percebendo isso, percebendo que eu mais ele não tem nenhum tipo de afinidade. Mas, gente, eu respeito a decisão dele, tá? Gente, olha, não é só de agora não, mas eu nunca tive ali um contato assim mais com meu irmão para perguntar para ele se ele estava bem, como é que ele estava,
estava, eu nunca tive essa liberdade com o meu próprio irmão. E eu lembro de muitas vezes ele abusar de mim, zoar da minha pessoa assim, algo muitas vezes que me deixou assim muito triste mesmo, muito triste mesmo. Eu sempre achei que ele tinha uma quedinha para ficar com algum tipo de pessoa assim que eu não quero citar aqui agora nesse vídeo, e sempre quando eu ia colocar ele contra a parede para ele assumir que ele tinha esse sentimento dentro dele, porque eu sabia das histórias dele, ele sempre vinha me ofender no meu ponto mais fraco, que era a minha barriga, falando da minha barriga. Toda vez que eu colocava ele contra a parede para ele assumir o sentimento que ele tinha, ele pegava e vinha me ofender no meu ponto mais fraco, que é a minha barriga, que é a minha obesidade, certo? Que agora está um pouco assim controlada, mas assim que eu já fui bem mais, né? Então ele sempre vinha ali, ó, me alfinetar na parte que mais me doía. E conforme o tempo foi passando, eu fui me afastando cada vez dele mais, até no episódio do cachorro também vocês assistiram aí, vocês acompanharam aí o vídeo, né, de eu voltando lá da casa da minha mãe com ele, onde a gente não trocou nenhuma palavra, ele praticamente nem vem aqui na minha casa, que ele nem mora mais aqui também, entendeu, gente? Então, eu não tenho intimidade nenhuma, zero, 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 sim, com o meu irmão, certo? Mas tá tudo bem, gente, tudo ok, certo? Eu não quero que vocês julguem ele também, porque ele pode ter uma opinião sobre a minha pessoa, ele como ser humano, entendeu? Aí, talvez ele é desse jeito assim comigo, por eu ser homossexual e todas essas coisas. E padre não quer se envolver com homossexual, não quer ficar perto de homossexual. Tanto é que eu me afastei ainda mais dele, eu tomei a decisão de bloquear ele mesmo do Facebook, quando eu, gente, fui todo lá, todo felizinho, para perguntar se ele queria vir no meu aniversário, não sei o que, não sei o que. Ele já me cortou ali naquela hora, falou que não iria vir, que por causa da Semana Santa ele já ia ficar aqui, que não ia pedir de novo para poder sair do seminário, para poder sair do convento. Mas, gente, tudo bem, tudo ok, eu entendo. Então, cada um na sua, aí conforme eu fui vendo isso, eu fui notando mesmo que ele não faz falta nenhuma na minha vida, porque eu não tenho nenhum tipo de contato dele. Gente, eu nem vejo as coisas dele assim, não vejo nada assim dele, não sei nem quem ele é mais assim, então não tenho nenhum tipo mais assim de intimidade com ele, ok? Então, é isso. E acabei bloqueando ele da rede social porque é isso, gente. Aí, então, esses dias, o dia que eu fui cortar o meu cabelo, tinha uma ligação no meu celular, que era lá dos meus pais, de onde os meus pais moram, né? Então, gente, eu nem retornei a ligação, nem nada não. Eu fiquei pensando se era isso mesmo ou não, se era esse sentimento mesmo que eu iria perpetuar na minha vida. Fiquei pensando. Aí fiquei pensando mais um pouco. Por quê, gente? Uma mãe nunca deve falar o que a minha mãe me falou. De, nossa, demorei 30 anos para ter um filho e quando nasceu você. Neste momento, eu senti ali uma ruptura ali com ela naquele momento, porque, gente, a minha mãe não me visita, não vinha na minha casa, não ligava para mim. Todas as vezes que mesmo com vocês me criticando, quem ligava para ela, sempre era eu a ir lá, não saí de lá nem para vir na casa do filho, e eu sempre cobrei muito isso, mas não sai de lá, não visita nem nada. E, gente, se fosse qualquer outra pessoa, né, gente? Mas em 10 anos, mais de 10 anos já, minha mãe veio 3 vezes na minha casa. E sendo que uma, 2 vezes foi porque eu estava doente. Só. Então, gente, com isso foi passando, eu fui ficando ainda mais longe deles, porque a minha mãe também sempre colocou muito o meu pai e acabou esquecendo, pelo menos de mim, entendeu? Muitos das minhas colegas, quando eu fui colocado para fora de casa, sabe, minha mãe não enfrentou, meu pai não enfrentou, sempre, quer que ele saia de casa, então vou arrumar um lugar para ele sair, sempre ele. E eu saí de casa sem nada, eles não me deram nada, saí de casa assim de mãos abananas, entendeu? Até o meu irmão na época
tinha dinheiro, uma tia minha também tinha dinheiro, eu passei praticamente fome na rua, eles nem me ajudaram com nada. Então eu estou falando aqui para vocês a real mesmo, que é assim, assim, assado, as coisas são assim, assim, assado, e é assim que tem que ser. Mas tem mais. Então aí, depois, gente, eu falo para vocês, eu não conseguia nem dormir nos primeiros dias da minha mãe ter me falado uma coisa dessa, que demorou 30 anos para ter um filho como eu, e quando nasceu um filho assim como eu. Gente, eu fiquei assim em estado de choque. Como eu já disse aqui para vocês, eu não consigo nem explicar assim a sensação assim de persona não grata que eu senti assim dentro de mim. Gente, eu queria não ter existido ali naquele momento, porque é muito cruel, é muito doloroso, gente, você escutar a sua mãe falando isso pra você, certo? Então, quando eu saí de lá naquele dia, que eu fiquei no fundo do quintal, que eu não queria nem ver a cara deles mais, depois toda aquela situação, e meu pai sempre pedia pra ver o cachorro, foto da casa, e quando eu cheguei lá com o cachorro, não quero ver esse cachorro, tira esse cachorro de perto de mim, você é um mentiroso, me chamando de mentiroso. E tem mais. A minha mãe também disse que e aqueles vídeos que você grava de mim, que é tudo mentira, que você não me ama. Então, mais uma vez, colocou o meu amor que eu sinto por ela em jogo, mas o do meu pai não, né? Como eu já falei aqui pra vocês nos vídeos. Enfim, gente, o tempo passou, né? Aí passou o final do ano, eles não me ligaram. Passou janeiro, não me ligou. Fevereiro não, e eu também não, né? Porque eu já estava saturado com eles. Eu quis me afastar mesmo deles para eles enxergarem a borrada que eles fizeram, entendeu? Os dois. Aí, gente, nossa, eu me senti tão ruim naquele dia, gente. Então, né, fiquei assim pensando assim, né, que eu não queria mais estar perto deles e eu tenho o direito de me afastar deles, de não estar perto deles, de não sentir mais nada, absolutamente nada por eles, ok? E eu sou assim mesmo, tá, gente? Não me faz mais falta, porque já faz mais de 10 anos que eu moro sozinho e como eu já falei aqui pra vocês, sozinho é sozinho mesmo. Até teve um dia que a minha mãe falou assim pra mim que eu era uma pessoa muito sozinha. A minha própria mãe falou isso pra mim. E sendo que não precisava assim de ser sozinha, era só ela vir me visitar mais vezes, mas ela não quis, entendeu? É claro que tem toda ali uma situação do meu pai estar em cima de uma cama e não sei o que, não sei o que. Só que eu quero falar pra vocês, a minha mãe está num mundo que só vê o meu pai, que o meu pai é o Deus dela. E ela esqueceu das outras coisas e para ela só existe o meu pai. É claro que aqui esta é a minha versão dos fatos. Vamos pular então para hoje. Então, aí hoje eu fiquei pensando, né, que eu estava dormindo, depois eu acordei e tinha uma ligação de lá. Aí eu olhei no telefone e falei assim, mãe em casa, né, tá marcado aqui, né. Aí eu vim aqui, gravei um vídeo para vocês e fiquei assim pensando se eu iria, que eu iria falar, né, quando eu me encontrar com eles novamente, né. Fiquei assim pensando, tá, aí a minha cabeça pensou assim, ai filha, liga lá, né, para você ver o que eles querem, para você falar tudo isso que você tem entalado aqui na sua garganta para você falar mesmo, né? Aí eu fiquei assim pensando comigo, e quase na hora de ir pro serviço, mas será que é isso mesmo que eu vou falar? Será que é? Gente, criei coragem. Quase na hora de ir pro serviço, deu ir tomar banho para ir pro serviço. Peguei o telefone e fui lá. Liguei lá, falei assim: oi. Aí minha mãe, oi filho. E eu falei assim: o que foi? Tá me ligando por quê? E já fui assim, ó. Ah, topei tudo, a diaba, conversando com eles, com ela. Ai, filho, como é que eu falei assim, não, falar só uma coisa pra você. Não gostei daquele dia que eu fui aí, onde você falou que você demorou 30 anos pra você ter um filho, e quando você teve um filho, nasceu como eu. Isso não é coisa de mãe falar pra um filho, ah, meu filho, mas seu pai, não sei o que, seu pai está em cima de uma cama, não sei o que, não sei o que. Gente, aí já fui percebendo. Ela nem pediu desculpas depois de tudo que aconteceu aquele dia. Nem desculpas pediu. Aí já fui vendo, aí já aproveitei, já falei tudo, despejei. E já falei pra ela, falei assim, olha,
Me esquece, não liga mais pra mim que eu não quero saber de vocês. E se vocês morrerem também, eu não vou nem no velório de vocês. Não faz falta, vocês pra mim é como se vocês já tivessem morrido. Já falei isso tudo mesmo, ó. E podem vir aqui me criticar, gente. Pode falar o que vocês quiser. A gente tem que respeitar até o momento que a pessoa respeita a gente. Quando a pessoa não respeita mais, você não tem que respeitar e você enfrenta a pessoa. Porque você não vai passar, gente, uma vida inteira na sombra sendo uma coisa que você não é. Então, é bom que eles saibam com quem está lidando para eles terem uma noção comigo mesmo. Aí depois, quando minha mãe viu que eu já estava assim, né, começou a me chamar pelo próprio nome mesmo. Eu falei assim, ó, e você me esquece, não me liga mais, não quero ser mais incomodado por vocês, não me liga mais que eu não quero saber, me esquece. Aí ela pegou e falou assim, eu não vou te esquecer porque eu fiquei carregando você 9 meses na minha barriga. Eu peguei e falei assim, me esquece, uma mãe que é mãe não fala isso pra filho, não fala o que você falou pra mim, entendeu? Falei um monte de coisa, gente, isso que eu tô falando pra vocês. E pim, 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 desliguei o telefone e fui tomar banho pra ir pro meu serviço. Falei tudo que eu tinha pra falar, mais uma vez me impus ali, porque, gente, eu percebi mesmo nessa conversa que para minha mãe, o meu pai ali é a única coisa que importa na vida dela mesma. E agora fica um conselho aqui para você do outro lado que você está assistindo esse vídeo. Por favor, se você quer ter filho para você valorizar mais o seu marido do que os seus filhos, não tenha filhos. E se você tiver filhos, nunca fale o que minha mãe falou pra mim, de demorar 30 anos e depois ter um filho pra ser um filho assim como eu. Jamais fale isso pra um filho, porque, gente, no futuro você vai precisar desse filho e eu vou querer um ressarcimento aí disso que você tá falando de mim, entendeu? Entendeu, gente? Então, eu tive que me anular muitas vezes nessa relação e agora, gente, eu percebo assim que, puxa, ainda bem que eu me afastei deles, ainda bem que eu me afastei assim, porque aquele momento ali deles, gente, é só deles, entendeu? Então, já que eu sou o problema, então tá, então eu me afasto e vocês ficam aí entre vocês aí, etc e tal, conversando aí com vocês. Teve um dia que a moça do hospital me ligou para falar que a cirurgia dele ia ser remarcada e eu não queria ligar nem para avisar isso, mas eu ainda liguei lá e passei o recado, etc e tal, tá? Pelo menos isso eu falei, mas eu não, gente, estou sendo aqui sincero o máximo para vocês, eu nem queria falar isso não, mas enfim, é claro que vocês vão ter um monte de opinião aí formada sobre mim, vão se chocar com tudo que eu estou falando e blá, 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 blá. Mas não quero mentir aqui para vocês. Gente, não sinto mais falta deles nenhuma, hora nenhuma. Não sinto nem saudade de ir lá visitar eles. Nada, 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 nada. Depois disso tudo aí, eu já me recuperei emocionalmente, fui atrás de fazer as coisas que eu queria. Eu também, gente, queria ter adotado uma criança assim, sabe? Para eles serem avós, para eles assim curtir um netinho. Aí depois que eles fizeram tudo isso comigo lá naquele dia, sabe? Depois eu me senti muito mal também. Eu pensei assim, puxa, quer saber? Eles não precisam de netinho, não. Eu quero adotar uma criança porque eu quero ter uma família mesmo e mostrar que tudo que eles fizeram está errado, que não é assim desse jeito que você cria filhos, não. Não, não. Filho tem sentimento, criança tem sentimento. Você não pode chegar e fazer o que você quer. Não. Gente, esses capitão assim do mato, como o meu pai foi, esses general, isso não existe. Isso não pode existir na sua família. Você, mulher, aí do outro lado que está me assistindo, não se sujeite a isso. Não fique na aba do seu marido. Não, 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 não aceito isso. Não tolere isso para você. Independentemente de qualquer coisa, não tolere esse tipo de coisa para você. Não seja tão Maria Amélia como a minha mãe é. Entendeu, gente?
Se coloque, gente, se respeite, assim, você mesmo, sabe, assim, se respeite, se ame primeiro, sabe, se você quiser ter filho, ame os seus filhos, mas nunca, sabe assim, parece que minha mãe tem, medo do meu pai, nossa, coitado do seu pai, nossa, coitado do seu pai, e não, gente, quem é ruim vai ser ruim até o final, quem é o que for vai ser assim até o final mesmo, e com isso eu percebi que a história deles vai ser sempre aquela história mesmo, ainda mais que eu ergui minha cabeça, levantei minha cabeça e eu sou o Fiorello. Sou muito grato à minha mãe por ter me colocado no mundo, mas até aí, X ponto, a partir do momento que ela concordou com meu pai me colocar para fora de casa, eu tive uma outra vida e hoje em dia assumi que eu tenho essa mesma outra vida. Ok? E é assim mesmo, gente. Não sinto nem saudade de ir lá. Às vezes eu até esqueço deles, esqueço que eles existem. E se morrer, às vezes eu não vou nem em velório. Entendeu, gente? É isso mesmo. Quem quiser me odiar aí, gente, de agora pra frente, pode me odiar, porque esse sou eu mesmo, tá? Agora tirem as conclusões que vocês quiserem, tá? E quem vai me julgar depois é Deus. E eu ainda vou chegar lá com Deus lá no dia do julgamento lá final, eu vou falar assim: "Deus, olha o que essa mulher falou pra mim, Deus. Me colocar no mundo e ainda falar que depois ainda esperou 30 anos pra ter um filho como eu? Isso não existe, gente. Uma mãe não fala uma coisa dessa pra um filho, não fala, gente. Não, me respeita. Gente, se respeita. Se respeita primeiro como um ser humano e depois você exige que os outros seres humanos te respeite como pessoa. Tem que me respeitar. Tem que me respeitar. Porque eu já apanhei muito, gente. Meu pai já me bateu muito. Então, neste momento, chega. Antes de você morrer, você vai ver quem sou eu. Entendeu? É isso, gente. Me julguem agora aí, queridas.